Meus queridos, Olá, pessoal. Dimitri, estamos abrindo o baú do passado. Meu pai tá contando várias histórias. É uma série longa, né? Tá sendo longa a série, mas tá sendo muito boa. Eu tenho uma certa dificuldade que eu não gosto de falar. Não gosto muito de falar, eu também não falo fico muito. meio inibido aqui, mas beleza, vamos lá. Acontece. Quem não assistiu os outros episódios, tá aí, tem uma playlist só com a série. É uma novela, uma saga e é muito interessante. É interessante você assistir linearmente. Por favor, porque estamos fazendo um esforço. Tá fazendo esforço assim. Para gravar isso? Muito brincadeira. Tá Brincadeira. Ó, é o seguinte, a gente ia gravar de qualquer jeito, deixa eu explicar, até no começo. A gente ia gravar de qualquer jeito. Só que aí, porque eu já gravei com meu avô, eu era criancinha, gravei com meu avô, gravei com a avó da Fabiana, da minha esposa. Então assim, eu gravo mesmo, só que eu não publiquei. E dessa vez a gente quer fazer, a gente tá fazendo num formato mais acessível para todo mundo, que interessa para todo mundo. É uma história que não é só a história dele, é uma história do tempo. Estamos narrando aqui a história do tempo. Olha que interessante. Obrigado. Bonito, hein? Muito bom. Vamos lá, então. Vamos seguir a história. Bom, a gente parou na infância dele, nos anos 50, que contou muita coisa dos anos 50, que vamos voltar eventualmente. Ah, com certeza. Mas agora a gente vai dar um salto temporal aí. Até porque as coisas se entrelaçam. Não existe um ponto divisório. Falou, opa, agora começamos a década de 70. Não existe. Mas agora eu fiz 13 anos, agora sou um adolescente. As histórias são... Não, isso tudo é muito entrelaçado, né, pessoal? A gente nunca a gente nunca percebe, né? A gente só percebe depois do afastamento do tempo, né? Nem anos... A gente não sabe quando começa os anos 2000, anos 2010, nunca a gente sabe isso. Anos 2020, tudo se entrelaça, só quando a gente separa e afasta que a gente vê. E é o que a gente tá fazendo aqui, esse exercício aqui, que tá muito interessante. Bom, vamos lá. Morava em Jaboticabal, cidade do interior, pequena. Meu pai trabalhando em São Paulo, minha mãe dando aula em Jaboticabal, por isso que a gente não tinha mudado antes e tal, e minha mãe o tempo todo procurando uma transferência para São Paulo, e ela não queria ir para São Paulo, porque a cidade era grande já na época, ela estava procurando... Ia ser uma coisa gigantesca. Já era grandíssima. Uma charrete atropelada pela charrete. Não, São Paulo não, São Paulo era outra história. Já era... Mas então... Isso fala o ano aí. Isso foi em 58. 58. Né? Muito antes disso, minha mãe já procurava uma vaga para conseguir uma transferência funcionária pública para Mogi das Cruzes. E por que Mogi das Cruzes? Por quê? Boa Por que Mogi? Eu ia perguntar isso. Né? Não tem ideia. Muito simples, porque o meu tio, irmão da minha mãe, Aquilino do Carmo Fraguas... Já falou dele, já falou. Quem falamos. quiser saber dele, volta aí. Volta o vídeo. E ele era gerente de banco em Mogi, e a minha mãe finalmente achou uma transferência em Mogi. Alguém... Olha que interessante, vaga, ela era professora de matemática e abriu uma vaga na escola industrial e ela aceitou a vaga. Olha que interessante. A história sempre se repete, sempre acaba acontecendo isso, né? Eu por exemplo, fui diferente, mas geralmente você acaba meio que indo onde estão os outros, você vai meio no embalo dos outros. Onde o povo está. Onde o povo está, você vai no embalo. Alguém da família foi, você vai. Né? É interessante isso. Até porque é muito bom contar com esse apoio, né? A minha mãe lá em Jaboticabal tinha talvez 80% dos familiares morando lá. Né? E para sair, dá aquele medo, né? Aquela dor na boca do estômago. Eu já falei que a gente tentou morar em Mogi das em São Paulo. Em Belo Horizonte antes, mas a gente não ficou falou. Quanto tempo lá? Ficou pouco? Você nem falou. A gente acho que ficou 1 ano e meio lá. Porque naquela época, acho que foi em 56, 57, né? Aí minha mãe tinha família, ficava com saudade da família. Ficava enchendo o saco do marido. Enchendo o saco do coitado do marido que estava tentando o espaço lá. Foi muito legal, eu lembro de bastante coisa. Você gostava de Belo Horizonte? Eu gostava. Assim. Olha como que muda o futuro completamente. Eu gostava muito de Belo Horizonte, inclusive vai ter foto que eu tirei a última vez. Eu fui esse ano para Belo Horizonte. Vai ter foto onde? Nesse vai vídeo. Ter foto, vai ter
Esse vídeo não tem edição, Aqui não tem edição. Não tem edição. Mas eu tirei foto do sobrado que a gente morava lá, que meu pai falava sempre da rua que morava. E eu me lembrei que jogava bola, que tinha não sei o quê. Foi muito legal. Olha mas a minha mãe encheu muito o saco do meu pai. 1 ano e meio enchendo o saco e desistiu. Aí voltou para a mesma casa que a gente morava antes. E ela não queria ter ido. Ela nem queria ter ido. Foi... E também foi isso que eu falei. A pessoa não conhecia ninguém lá no lugar, né? Primeira vez que a gente viajou de avião, né? Foi de São Paulo a Belo Horizonte, na companhia Panher, que não precisava, não. Por que foi? Aí é de ônibus. E por que foi de São Paulo? Não faz sentido, não sei. Não precisava. Não, tudo bem, mas não tinha ônibus, cara. De ônibus, cara. Vai ter que contar essa história. Quando você estava pedindo o que é ônibus, cara, porque é uma piada interna. Não, ônibus é que... Resumido. Já falamos num outro vídeo, mas resume aqui. Não, resume aqui só porque... Puta, mas essa história não é bem resumido. Meu pai não consegue resumir. É um tio da minha mãe que ia visitar a gente em Mogi regularmente, né? Um italiano muito, até um pouco bacana o cara, mas meio broncão assim, e que uma amiga nossa perguntou uma vez para ele: poxa, do que o senhor veio da Itália, tio? De ônibus, Katsu. Virou piada interna da família. Piada interna, todo mundo fala isso. Pois é. Bom, vamos lá. Então, assim, foi, não se adaptou, aí resolveu voltar? Voltou, aí já prevendo essa saída, finalmente consegui uma vaga na Escola Industrial de Mogi das Cruzes. E aí? E aí a gente programou E o teu pai? O meu pai continuou trabalhando em São Paulo. Esse aqui Tudo foi bem. esse foi problema? Esse foi um belo problema. Né? Porque na vida, a gente resolve um problema e cria outro. Sempre. Né? Porque você destampa, cobra por cima, destampa o pé. Acontece o seguinte, mudamos para Mogi. Julho de 58, eu sei porque era nas férias, então deve ter sido julho, no meio do ano. Né? Eu cheguei no colégio grandão já no segundo semestre. E não sofri bullying. Como assim? Eu fui estudar numa classe no segundo semestre. Você entrou no meio. Eu entrei no meio, mas beleza. Não sofreu bullying, olha. Não sofri bullying. Em nenhum momento você sofreu bullying? Não, senti meio que perdido, né? Sim. Na escola eu já falei, eu senti por causa do nome, mas... do nome já comentou, mas fora isso... Só. Tá. Belezinha. Mudamos para Mogi, gloriosamente, alugamos uma casa, tinha uma casa enorme lá em Jabuticabal, aí mudamos para uma casa alugada em Mogi, vendeu antes, talvez tenha vendido logo depois, não sei o que, o sobrado de Jabuticabal, que era imenso, queria ter aquele sobrado hoje. Queria. Devia valer, porque ele está em um quarteirão do centro da cidade. Olha isso. Um sobrado enorme. Imagina, você construir um monte de centro comercial lá. Fazer um centro comercial. Mas enfim. Bom, voltando. Eu começo a pensar. O que não fez, não deu chorar. Então, aí fomos para Mogi, gloriosamente. Só que o meu pai continuou trabalhando em São Paulo. Vida que segue. Aí, São Paulo para Mogi 1 hora, mais ou menos. Né? Na época antes ele morava em São Paulo, numa pensão lá. Né? Aí ficou viajando todo dia. Mudou para Mogi, tinha que viajar. Olha só, aí virou um problema. Em 1958, meus conterrâneos, viajar de São Paulo para Mogi. Nossa. Suburbão. De ônibus? De trem? De trem. Era a Central do Brasil, atual CPTM, que continua indo até Mogi. Só que na época, pessoal, o trem de Mogi a São Paulo levava quase 2 horas. Putz! Era uma coisa de louco. Ele saía às 4h30 da manhã, voltava às 8 horas da noite. Nossa! Era uma vida de cão. Eu acho que para a qualidade de vida dele piorou muito. Porque pelo menos o outro ele estava lá, né? Exatamente. Nossa. A qualidade, talvez ele tenha convivido conosco, que foi muito bom, né? Porque no outro ele não convivia. Até aí eu conheci o meu pai de fim de semana, né? Praticamente, que eu me lembro. Claro que ele trabalhava em Jabuticabal antes, depois ele foi trabalhar em São Paulo. Por que as pessoas complicam a vida demais? Não, mas a vida era complicada. Até por causa de laços familiares, ninguém queria mudar. Mas então tua mãe devia ser complicada. Ela era meio... É que assim, os dois eram meio...
como eu vou dizer, marrentos. Não. Porque assim, não? Não, porque é o seguinte, ela não queria largar o trabalho. Essa era a condição. Sim, tudo bem. Não. Isso é uma coisa impressionante, inclusive, hein? Ela adorava dar aula, para ela era uma realização que na época, bom, minha mãe dava aula para curso médio, né, que era o antigo científico, hoje seria a formação de curso médio de matemática, gente. Olha isso. Então ela gostava muito disso daí e ela isso para ela era na época não era uma coisa comum. Não, era raríssimo. Raríssimo. Né? E para ela era indiscutível, era inegociável esse ponto aí. Ela não negociava parar de dar aula. Por isso que tudo bem, mas não podia tentar em São Paulo, por exemplo? Essa solução. Poderia, mas eu acho que ela ficou com medo. Então. Eu tenho até tio que morava em São Paulo, que era o Renério. Só que eu não sei se ela ficou com medo, se ela achava a cidade muito grande. E era mesmo, era uma mudança violenta. Mogi das Cruzes era uma cidade maior que Jabuticabal, mas já era mais interiorana. Para quem não sabe, Mogi das Cruzes é uma cidade hoje muito conhecida por causa das faculdades que tem lá. Né? É o polo estudantil e é relativamente perto de São Paulo. Hoje você vai de carro de São Paulo a Mogi, dependendo de onde você está, em 1 hora, talvez até menos de 1 hora. Né? Mas aí você estava falando do problema, e aí? O negócio do trem e tal. Então coitado. Né? Começou a ficar de saco cheio. Começou a ficar de saco cheio, mas tocando a vida. Por quanto tempo? Muito tempo. Até 60, ele ficou mais de 10 anos levando essa vida. 10 anos? 10 anos indo e voltar 4 horas para ir e voltar, isso? O pior é que era muito animado. Ele chegava às 8, 8h30 em casa, jantava e queria me dar aula ainda. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Inferno em vida. E ele era muito, entre aspas, chato para dar aula, era muito exigente. Caramba. Ele fazia uma pergunta e ele não respondia. Ele esperava você responder. Ele esperava responder. Pensando que estava mais de saco cheio. Eu não sei responder isso, como é que eu vou fazer? Que inferno. Então eu esperava. Né? E seguimos. Mas e aí? Não, e aí? Aí eu queria sair, eu queria jogar bola. Tinha 12, 13. Bom, se foi 10 anos, 13 anos. E foi essa adolescência até mesmo. a adolescência. Então. Até eu sair de Mogi, ele dava aula. E meu pai era um engenheiro mecânico, mas ele conhecia muito de química, de física. Especialista em todos os assuntos. Ele conhecia muito. Eu me lembro, até hoje, na casa tinha um quarto. Uma biblioteca. Um pouquinho menor que esse de área, que nós estamos aqui nesse estúdio, mas tinha absolutamente todas as paredes com livros. Até o teto, assim, era impressionante. Livros em francês e a maioria em russo. Em russo. Pronto. Pois é. Filho de ucraniano, né, que era mais a língua que ele tinha os livros, ela era russo, porque livro russo era muito barato na época. Eles vinham do comunismo, né? Vai, fala. E era muito barato na época. Olha só que interessante. Então ele comprava os livros. E era acessível, era fácil de achar. Era fácil porque ele trabalhava em São Paulo, né? Então, aí a gente tá nos anos... Olha que interessante, isso é muito interessante que a gente vai começar a entrar daqui a pouco. Todo mundo tá querendo... Essa história é a mais que eu tô mais curioso aqui. A questão... Você falou de comunismo, né? Como que... Aí a gente tá em 60, antes do AI-5, né? Vamos dizer. Sim. Então estamos em 60, 65, né? Por aí. Como que era nesse momento... Ele não era nem russo, era ucraniano, coitado, mas todo mundo chamava de russo. Mas se naturalizou. Se naturalizou. O nome teve que mudar de religião para casar, porque, né, teve que... que era... Como é que era? Ele era ortodoxo, não era cristão, mas era ortodoxo. Então ele teve que jurar, né, que ia permitir que a família fosse católica, apostólica, romana, jurar perante ao vigário, a paróquia do diabo. A gente vai entrar em assunto religião, depois tem umas histórias interessantes. Mas é que não dá tudo no mesmo vídeo. E a minha avó exigiu, e meus tios também, na época, tio Vavá, exigiram que o rapaz... Lino, que era muito amigo da minha mãe, porque tinham quase a mesma idade, tio Maneco, exigiram que ele fosse lá na igreja
e jurasse ao padre que ele ia permitir que a família pudesse seguir a religião católica apostólica Que é romana. tudo a mesma coisa, né? Ser ortodoxo, Muito tudo igual. parecido, muito parecido. A gente vai falar de religião depois, tem umas histórias muito boas de religião. Mas vamos ajeitar, senão a gente muda de assunto. Tava falando de ele ser russo, considerado, todo mundo chamava ele de russo. Todo né? mundo chamava de- Ninguém nem sabia o que era Isso é ucraniano, ninguém sabia. Isso era uma coisa muito interessante, até porque não existia nessa época, né? Era tudo a mesma coisa. Era tudo União das tudo Repúblicas União Soviéticas. Pois é. Inclusive saiu da região lá da Ucrânia por causa da Revolução, né? Sim, fugiu. Acho que eu já falei. Não, você não falou, mas ele falou isso no depoimento dele. Os irmãos dele, todos, os irmãos dele lutaram pro Exército Branco, que eram os inimigos do Exército Vermelho, que são os comunistas que tomaram o poder na União Soviética. Bom, mas enfim, eu quero saber nos anos 60. Então, não existia nada, entendeu? Nenhuma perseguição por ele ser restrição, russo, restrição, preconceito. não. Inclusive eu tenho grandes amigos, colegas, sócios japoneses, Minoru, Paulo Endo, grande abraço. E eles contam que os japoneses eram extremamente marginalizados. Tanto é que Na Segunda Guerra, não foi isso? Aliás, o Minoru é de Jabuticabal, Olha aí. Maluco isso. Olha só. E eu fui encontrar com ele na Rode, em Santo André, em 78, 77. Olha que louco. Salto temporal. Grande Vamos voltar. Minoru, beijo no coração. Seguinte, vamos voltar. Os japoneses foram marginalizados na Segunda Guerra, né? É isso que você está falando. Durante a Segunda Guerra Mundial. Aí a gente está durante a Guerra Fria. Tanto é que tem uma coisa muito interessante. Todo japonês tem o nome japonês e o nome brasileiro. Ocidental. É verdade. Todos eles têm um nome brasileiro, justamente Existia inclusive campo de concentração para japonês. Eu não lembro se no Brasil. No Canadá existia. No Brasil, não. Durante a Segunda Guerra Mundial, se era japonês, eles levavam. Não de matar. Era um campo de concentração que eles ficavam lá acampados. Tinha uma favela. Eles não podiam sair, eles ficavam presos lá. Entendeu? Provavelmente trabalhando para os... Existe documentário sobre isso, é muito interessante essa história. Interessante isso. Muito interessante. Eu vou dar uma olhada nisso. Muito interessante. Mas vamos lá, estamos no russo durante a Guerra Fria, no Brasil nos anos 60. É interessante, porque meu pai, nome de registro dele, inclusive outro dia eu achei a chegada dele num site. Olha, eu falei pra vocês. Eu não vi. Ninguém dá bola, não. Tá vendo que coisa eu achei, Mas você tem isso daí? O nome do meu pai que tá... Eu até procurei, hein? Você não me falou, porque eu lembro que depois eu tava escrevendo um livro, eu procurei sobre isso. Acho que eu até tenho digitalizado. Então me manda que eu vou precisar. Tem um site, inclusive do meu avô acho que não tem. Do meu pai tem lá. A data que ele chegou no Brasil é espetacular. Quem for filho de estrangeiro, quem tiver... ancestrais. Quem tiver parentes estrangeiros e quiser dar uma olhada nesse site, agora não vou saber não, mas depois a gente pode olhar. Seguinte, é bem legal. Esse tema é muito interessante, mas meu pai fala muito, a gente vai ter que deixar para um outro vídeo. Já acabou. Vai ter que deixar para outro vídeo. É a vida. No próximo vídeo a gente vai entrar nesse assunto. Como era um russo, entre aspas, no Brasil tratado nessa época, antes da ditadura e depois da ditadura também. Tá. A gente vai falar dos dois, fechar nesse assunto no vídeo. No próximo vídeo, inclusive. Beleza? Beleza. Gostou do vídeo? Dá um like pra gente, adicione os favoritos, comente, divulgue, se inscreva no nosso canal. Se ainda não se inscreveram? E clique no sino de notificações. Eu nunca lembro. Aqui embaixo. É isso aí. Valeu, meus queridos. Até a próxima, que vai estar muito interessante esse assunto. Valeu. Beijo no coração. Tchau.